Há ensinos a respeito da salvação que defende uma vida de redenção como um processo evolutivo da vida em que a ênfase recai no esforço próprio. Vemos isso nas religiões reencarnacionistas. Há também os legalistas, que atribuem a salvação à observação rigorosa da lei, também mediante ao esforço próprio, como os judaizantes. O fato é que a Bíblia mostra que a salvação é pura graça de Deus comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está conosco aqui no canal. Hoje nós vamos para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2025 da nossa revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus na Classe dos Adultos. A revista desse trimestre, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Chegamos na lição de número 11, que será ministrada no dia 16 de março de 2025. Entramos então agora na contagem regressiva, Faltam apenas, depois dessa lição, apenas mais 2 lições. Então estamos chegando no fim desse trimestre abençoadíssimo, que eu pude perceber que, através dos assuntos da Escola Bíblica Dominical, moveu-se, um movimento aí da apologética. Eu vi podcasts, eu vi debates sendo montados em cima dos pontos desse trimestre. Também grupos, seitas que foram mostrado, talvez para aquele que ainda não tinha muita profundidade e se aprofundou nesse trimestre. Grupo musical que propagam heresias estão sendo menos aceitos agora dentro da Assembleia de Deus. Então esse trimestre foi de suma importância para o seu crescimento espiritual. Então, se você entrou aqui, já é inscrito, que privilégio ter você novamente, tá bom? Não apenas assista o vídeo, mas deixa o seu joinha, também compartilha com alguém, tá bom? Que tal você colocar essa aula no seu grupo da Escola Dominical, no grupo da igreja, nos grupos da Escola Dominical da qual você pertence? Compartilha nas suas redes sociais, manda para o máximo de amigos que você puder. Se você está entrando hoje, ainda não é inscrito, ou talvez já entrou outras vezes, assiste a aula, mas não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Ativa o sininho das notificações, você vai receber qualquer conteúdo que a gente coloque aqui no canal. E também compartilhe, comente. Quando você faz tudo isso, você vai ajudar bastante esse canal, além de você não permitir que o assunto termine nesse vídeo, mas nós podemos conversar nos comentários, tá bom? Vai na descrição porque tem link com dinâmica, subsídio para a sua escola dominical e já tem o link da revista da Escola Dominical do novo trimestre de todas as classes. Vai na descrição porque tem tudo isso. Aonde eu arrumei esse material? No nosso grupo no WhatsApp, o grupo manual da EBD. Então, se você quer entrar no nosso grupo no WhatsApp, o link também está na descrição, tá bom? E eu quero iniciar orando pela sua vida. Ore comigo, não me deixe orar sozinho. Oremos. Pai, Senhor nosso Deus, nós agora queremos pedir a Ti, Pai, que nos ilumine para que nós possamos falar da Tua palavra. Senhor, nos ajude, porque nós entendemos que é o Senhor que nos revela a Tua palavra. Pai, nos dá entendimento. Obrigado por esse momento, por esse privilégio de podermos falar da Tua graciosa palavra. A todos, Pai, que estão assistindo esse vídeo, abençoa em nome de Jesus, abençoe cada classe da Escola Dominical, cada professor, cada aluno, em nome de Jesus. E juntos vamos sendo edificados por ela, pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição de número 10, nós vimos que o pecado corrompeu a natureza humana. Vamos então dar continuidade a esse assunto. Na ocasião, nós explicamos que a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Mostramos a heresia que nega o advento do pecado e pontuamos o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Dando continuidade a esse assunto, nós vamos então falar sobre a salvação não é obra humana. É a lição de número 11, portanto falamos de amartiologia e agora nós vamos falar sobre soteriologia.
que é a matéria da teologia que estuda a doutrina da salvação. Então, a lição dessa semana traz um ensino bíblico a respeito da salvação. Nela, reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus, manifestada em Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, também analisaremos algumas visões a respeito da salvação que contradizem o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais. O nosso texto áureo está na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então isso elimina toda e qualquer obra, não só as que forem praticadas pela justiça própria do homem perdido, como também as obras praticadas em verdadeira justiça. Contrapondo-se a todas as obras está a misericórdia livre de Deus, exibida na obra do Espírito Santo, que nos renova em regeneração. Essas duas ideias estão intimamente ligadas entre si, como a expressão dupla de uma só obra do Espírito. Nós não alcançamos a salvação por meio das obras, embora ela resulte em boas obras. A verdade prática diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus por meio de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Então, separando aqui a verdade prática em três partes, a salvação é um ato da graça, é um ato da soberania de Deus, pelo favor de Deus, conforme Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Mas isso é por meio da fé. E da fé em quem? Em Cristo Jesus. Então ela é pelo mérito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, mediante a obra do Calvário, ele tem um mérito para nos conceder a salvação. E ela não vem por obras, é exclusivamente por mérito de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que pode nos conceder a salvação. Nenhuma obra, não adianta ser bom, não adianta fazer caridade, a salvação é mérito exclusivo da obra de Deus. Nossa leitura diária, na segunda-feira, mostrou Salmos 49, 7 ao 9. Não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Na terça-feira, o Salmo 146, 3. Somente em Deus há salvação. Quarta-feira, João 3,16. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Quinta-feira, Romanos 5, 1. A fé em Jesus é suficiente para a salvação. Gálatas 2,16. Ninguém é salvo pelas obras da lei. E no sábado, João 1,17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Vamos acompanhar então a leitura bíblica em classe dessa lição. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Então nós vamos fazer uma exegese desse texto, mas é claro que aqui Paulo ele fala que nós fomos vivificados estando ainda mortos. E há vários sentidos para a morte na Bíblia. A morte literal, a morte espiritual, a morte eterna, ou, segunda morte, né? A morte para o mundo, no batismo, conforme o próprio Paulo fala em Romanos 6,4. Aos Gálatas 2,20, ele fala dos que morrem com Cristo. Então, aqui na Epístola aos Efésios, morte fala da morte espiritual consequente do pecado humano. Essa é a razão porque dependemos completamente daquele que nos pode dar nova vida. Então, nós vimos na lição anterior que o pecado ele gerou morte. O salário do pecado é morte. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, nós vimos na lição passada que o homem está morto em seus pecados e delitos. O mapa mental nos apresenta a palavra-chave salvação, e do hebraico essa palavra, Yeshua, significa salvação, livramento, socorro. E esse termo é a raiz do nome de Jesus, né, indicando já claramente que ele é a própria salvação, conforme Mateus 1,21. Yesha, que denota segurança, libertação e vitória. E Moshia, que significa salvador ou libertador, que é o termo usado para Messias. No Novo Testamento, né, no grego, é sotéria, que refere-se à libertação, preservação e segurança. É a palavra mais comum para a salvação no Novo Testamento. E desta palavra vem o termo utilizado na matéria da teologia que estuda a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Vem de sotéria, que é salvação no grego. A definição bíblica para a salvação no Antigo Testamento, salvação é constantemente descrita como livramento de inimigos e perigos físicos, mas também como restauração espiritual que Deus opera em seu povo, como em Êxodo 14:13, Salmos 18:2, Isaías 53, do 4 ao 6 e etc. No Novo Testamento, a salvação assume um significado definitivo e eterno em Cristo. Então a salvação é a libertação do pecado e da morte, Romanos 6:23. É a reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo, conforme a nossa leitura bíblica em classe, Efésios 2, do 8 ao 9. A salvação é uma nova vida em Cristo e a promessa da vida eterna, João 3,16. A salvação no Novo Testamento é pela graça, mediante a fé, não vem por obras, Efésios 2, 8 e 9. Também 2 Coríntios 5, 17. A salvação inclui a justificação, a santificação e a glorificação, Romanos capítulo 8, versículo 30. Essa lição tem por objetivo ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacioná-los ao ensino inadequado sobre a salvação na atualidade. E essa lição está dividida da seguinte forma. O primeiro tópico mostra a salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1, a descrição do estado espiritual humano, versículo 1 ao 3. Subtópico 2, mortos em ofensas e pecados, versículo 1 e versículo 5. Subtópico 3, a exegese dos versículos 8 ao versículo 10. O tópico 2 tem como título Soteriologias inadequadas na Antiguidade. Subtópico 1, os reencarnacionistas. Subtópico 2, os galacionistas. E subtópico 3, os gnósticos. E a última parte da nossa lição vai tratar sobre as soteriologias inadequadas de hoje. E o subtópico 1 traz o islamismo, subtópico 2, as testemunhas de Jeová, e subtópico 3, o mormonismo. A introdução diz que o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Portanto, na lição passada nós vimos o problema do pecado. Nessa lição nós vamos ver a solução para o pecado. Agora, é
bem abrangente o assunto, assim como o assunto do pecado. Esse ainda é mais. Então não tem como nós falarmos sobre todo esse assunto. Nós vamos aqui fazer uma introdução da introdução do assunto sobre a soteriologia. Eu indico você a ler, a se aprofundar, né, sobre o assunto, porque realmente não tem como, isso não é culpa do comentarista, não tem como colocar todo o assunto aqui. Acho até que essa matéria desse trimestre deveria ser dividida em duas partes, pelo menos. Né, porque uma, basicamente, você vai tratar só sobre cristologia. Né, e aí, vim trabalhando as outras lições. Por exemplo, eu senti falta de algumas seitas aqui. E hoje eu vou citar novamente, que não foi incluído aqui. E quando o comentarista ele tem um trimestre para trabalhar todo esse assunto, fica difícil. E aí nós, como professores, temos que tentar o máximo possível distribuir o assunto, encurtando o tempo, né? Então, vai ser uma introdução a esse assunto tão rico, né? Porque primeiro nós vamos mostrar a soteriologia, o que ela é, o que a Bíblia aponta. Depois mostrar as heresias antigas e ver como elas influenciam hoje. Então é muito complexo. A soteriologia abrange muitas coisas, tanto que dentro do próprio cristianismo nós temos correntes diferentes. Por exemplo, calvinismo e arminianismo, que é um outro assunto que a gente não vai poder trabalhar muito bem aqui, né? Porque nós temos que, você professor, precisa se manter no assunto da lição. Então, se a gente sair muito, a gente foge do foco. Então nós vamos manter o foco no assunto da lição e tentar trazer o máximo de informações. Uma boa dica que eu te dou é ir nas nossas redes sociais, tá bom? Vai nas nossas redes sociais, porque lá a gente abre mais o assunto, né? A gente coloca assuntos que, de repente, aqui não vai dar tempo de tratar. Mas vamos fazer um esforço. Vamos juntos aí ver já o primeiro tópico, que fala sobre a salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1, a descrição do estado espiritual humano, versículo 1 ao versículo 3. Subtópico 2, mortos em ofensas e pecados. Subtópico 3, a exegese dos versículos 8 ao versículo 10. Eu quero começar com você lendo a nossa declaração de fé, tá? Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 10, página 109, sobre a salvação. Abrindo o assunto, cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. É a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, 2 Coríntios 5,19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, porque pelas graças sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Então, a descrição do estado espiritual humano, do versículo 1 ao 3 da nossa leitura bíblica em classe, Efésios 2, né, vai trabalhar a questão que nós vimos na lição passada. Né? Nós vimos na lição anterior a situação espiritual humana. Né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5,12. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e estão afastados, destituídos foram da glória de Deus. Então nós vimos que o livre-arbítrio humano ele foi comprometido pelo pecado. Então, não podendo o homem, debaixo da natureza pecaminosa, escolher a Deus por escolha própria. Então, Efésios 2 mostra, primeiro, né, a triste fotografia da raça humana. Assim como acontece em Romanos, né, que antes de apresentar uma exposição da provisão divina para a remissão humana, ou seja, desenvolver, né, o tema da justiça de Deus pela fé em Jesus, previamente anunciada, Romanos 1,17, o apóstolo apresenta primeiro a corrupção geral do gênero humano, em Romanos 1,18 ao 32. Da mesma maneira, ele procede a Efésios 2, do 1 ao 10, que é a leitura bíblica em classe. O apóstolo, Paulo, ele mostra primeiro o estado de miséria em que vive os efésios.
né, que revela essa fotografia espiritual de todos os seres humanos. Do versículo 1 ao versículo 3, né, uma maneira de descrever a situação espiritual de todos os seres humanos, e em seguida ele apresenta a graça de Deus como fonte da salvação. A descrição dessa condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior, né? Aí Paulo diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no versículo 1. Mesmo apresentando uma expressão contundente que serve para reforçar a dura realidade do pecado, né, que, quando Paulo diz morto em suas transgressões e pecados, né, o apóstolo Paulo mostra, né, o que pretende anunciar mais adiante, a graça de Deus, com as palavras introdutórias. Ele lhes deu vida, né, vivificou quando vocês estavam mortos. Isso ele retoma mais adiante no versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões. Mas dessa vez, nessa passagem, o apóstolo se inclui, como ele faz no versículo 3, na parte A. Entre eles também, nós todos andamos no passado. Quando um judeu, nesse caso, se identifica também com esses mortos, e com isso ele reafirma o que revela em Romanos. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. A morte aparece como metáfora para tornar mais vívida e evidencial a gravidade da pecaminosidade humana. Então o apóstolo ele usa mais duas expressões para mostrar a triste realidade de toda a raça humana, que os pecadores andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no versículo 2. O apóstolo emprega a fraseologia similar da segunda parte desse versículo mais adiante, né? Lá no capítulo 6, versículo 12, quando ele fala de potestades e principados. Esses dois termos, contra principados e contra as potestades, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, né, cuja ideia é a primazia, né, e poder, né, as potestades denotam liberdade para agir. Então Paulo ele emprega o termo tanto para anjos, lá em Romanos 8, 38, em Colossenses 1, 16 também, como para demônios investidos de poder, lá em 1 Coríntios 15, 24 e Colossenses 2, 15 também. Então, desse modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na esfera espiritual. Mas na segunda parte do versículo 2 é uma referência ao estado espiritual do mundo. E na terceira parte, ele afirma, né, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, no versículo 2, na última parte. Então ele mostra que os pecadores são guiados pelo espírito das trevas e são identificados por mais uma expressão, filhos da desobediência, que revela o grave estado espiritual dos pecadores. Trata-se do espírito do Deus do sistema das coisas desse mundo, conforme ele fala em 2 Coríntios 4:4, né, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. Em outras palavras, né, o Deus desse século próprio, Satanás. E no versículo 3, depois de esclarecer a influência maligna atuante nos seres humanos, Paulo revela a inclinação da carne que leva aos desejos ilícitos e conclui afirmando que os pecadores são, por natureza, filhos da ira, né, no versículo 3. Então essa perícope introdutória de Efésios 2, do 1 ao 10, resume todo o pensamento bíblico soteriológico, no que diz respeito à salvação pela graça de Deus e sobre a impossibilidade de alguém angariar a vida eterna por seus meios e esforço. No subtópico 2, mortos em ofensas e pecados, do versículo 1 ao 5. Então, embora o pecado ainda esteja presente na nossa vida, não estamos mais mortos em ofensas e pecados, porque nós fomos vivificados ou ressuscitados juntamente com Cristo, né? E como eu disse, né, a morte, nesse caso, é o sinônimo de separação de Deus. E a vivificação é um sinal de reconciliação com Ele, pelo qual nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme ele diz no versículo 6. Em Romanos 5, no versículo 11, Paulo diz, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, a salvação, ela decorre da ação convencedora do Espírito Santo sobre a vida do pecador. Jesus disse que quando ele viesse, lá em João 16, do 8 ao 11, ele convenceria o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Então a salvação ela decorre desse convencimento do Espírito Santo e da concretização da obra salvífica mediante a aceitação do pecador. Em Romanos 10, versículo 9 e versículo 10, Paulo diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então, é claro que há um convencimento do Espírito Santo, há uma ação do Espírito Santo para fazer o homem se voltar para Deus, mas perceba que há uma cooperação humana, diferente do que o calvinismo ensina. E se o homem é eleito, ele não resiste à graça. A graça, ela se restringe apenas a um grupo de pessoas que foram eleitos, e esse grupo não pode dizer não, porque há esse convencimento. Nós entendemos que há uma ação da graça, sim, isso é bíblico, não podemos negar isso, Há uma ação convencedora do Espírito Santo, regeneradora do Espírito Santo, mas é claro que a Bíblia não tira a responsabilidade humana. Eu li para você aqui, por exemplo, Romanos capítulo 10. Você precisa crer e confessar. Existe a participação humana, isso é o que nós chamamos de graça preveniente. A graça agindo no homem para que o homem possa ter condições de dizer sim para Deus. E essa graça preveniente e vivificadora é o próprio amor de Deus em ação, abrangendo como uma moeda de dois lados. A graça, propriamente dita, no versículo 7, Paulo diz aqui em Efésios 2, abundantes riquezas de sua graça. E a misericórdia, do versículo 4 ao versículo 5. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando a pessoa ainda morta, ela é alcançada por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, da qual vivifica o homem então tem condição de dizer sim para Deus. E então responder ao chamado divino. Então, o subtópico 3, que mostra a exegese do versículo 8 ao versículo 10, primeiro, saber o que é exegese. Exegese, de grosso modo, denota interpretação. Então, refere-se a um modo acurado, primoroso, cuidadoso de interpretar um texto. Então, exegese é uma interpretação cuidadosa do texto. E a exegese do versículo 8 ao versículo 10 nos mostra que essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou qualquer esforço adicional para complementar a obra de Cristo. Já começa pelo termo graça, que do grego é charis, que é favor, ou dom, ou presente, que refere-se ao que Deus nos tem dado sem merecermos. Então, a salvação, ela é um favor imerecido, que é o oposto de misericórdia. Quando Paulo fala aos Romanos 6, no versículo 23, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a graça, ela é dada, o favor dado a mim, sem eu merecer. A misericórdia é quando Deus não dá o que eu mereço. Ele não me dá a punição que eu mereço, o castigo que eu mereço. Então são o oposto. A salvação ela não depende, portanto, de obras, embora estas identifiquem que somos salvos. Efésios 2,10, somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, diante do exposto, a frase do versículo 8, isso não vem de vós, é dom de Deus, denota que tudo, não somente a fé, mas todo o processo da salvação é um presente, do grego doron, de Deus ao fim e ao cabo. Só podemos exercer a fé e o arrependimento para obter a salvação depois da ação preveniente do Deus de toda a graça. Conforme Romanos 10,17, a fé ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Atos 11,18, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu o arrependimento para a vida. Então há uma ação. E vamos ver a questão da graça de Deus na nossa declaração, para a gente ver as características dessa graça. A declaração de fé, na página 113, no tópico 5, a graça de Deus, diz que cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça
merecida graça de Deus. A Bíblia ensina, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, Romanos 3,11. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados, também em Colossenses 2,13 e Efésios 2,5, mortos em ofensas. A ideia de morte aqui é separação e não aniquilacionismo, né, ou aniquilamento. Deus derrama sua graça sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação. Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação, agindo em favor das pessoas. Então, graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele possa responder com a fé ao chamado do Evangelho. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11,6. Todavia, os seres humanos influenciados pela graça que habilita a livre escolha são livres para escolher. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se de fato de mim mesmo. João 7,17. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àqueles que creem. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3,22. Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Antes de vermos as características da graça de Deus, há um trecho aqui da revista que eu preciso compartilhar com você, que diz que uma boa exegese esclarece que a questão "isto é dom de Deus" refere-se à salvação pela graça e não à fé, confirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, a graça é a parte de Deus, a fé é a parte do homem respondendo à ação da graça. Então, na segunda Bíblia de Estudo Pentecostal, eu quero compartilhar com você as características da graça divina. A graça é um ato soberano, Romanos 1,7, Romanos 5,15, Tito 2,11. A graça é imerecida, Romanos 3,24, Efésios 2,5 e também no versículo 7 e 8. A graça é suficiente, Romanos 3,24, Efésios 2,8. A graça é imparcial, Romanos 1,16, Romanos 3,29, Romanos 9,24. E a graça é irresistível, Atos capítulo 7, versículo 51, Atos 18, versículo 5 e versículo 6. Agora, o processo da salvação, então, se encaixa da seguinte maneira. A parte divina é conceder a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a parte dele foi conceder. E a parte humana é receber. A continuidade do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o processo da salvação. A salvação sob a graça de Deus, que é conceder, a salvação ela é uma providência divina. E tudo isso provém de Deus, 2 Coríntios 5,18. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13,8. Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom exclusivamente de Deus. Efésios 2,8. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Aqui também fica para os calvinistas que a graça está à disposição de todas as pessoas. Ela não é limitada, ela não é apenas para alguns. Ela está à disposição de todos. Então todos serão salvos. Aí entra a parte humana, que é receber. Obviamente, nem todos serão salvos porque não vão responder, não vão receber, não vão crer, né? Então, Marcos 1,15 diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. A parte humana é receber. Deus proporcionou a salvação a todos, mas para que recebam é necessário o arrependimento. Mateus 3,2, como eu disse, Marcos 1,15, Lucas 24:47, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 3, versículo 19, Atos capítulo 17, versículo 30. E também, além do arrependimento, a fé.
Marcos 16:16, o próprio João 3:16, é para aqueles que creem, para que os que creem não pereçam. João 5:14, Atos 16:31, Romanos 1:16, Romanos 10:9. E estas são duas atitudes humanas. Quando a Bíblia diz que Deus deu arrependimento a Israel e aos gentios, Atos 5:31 e também 11:18, significa dizer que ele graciosamente nos concede a chance de abandonarmos o pecado, só que cabe a nós a execução do ato de arrependimento. Portanto, a fé e arrependimento são condições essenciais para a salvação. Trata-se de duas operações, então, conjuntas e cooperativas em que o homem reage positivamente à ação do Espírito Santo. Então, em resumo a essa nossa primeira parte, o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Teríamos muito mais assunto. Somos salvos? Estamos sendo salvos? Seremos salvos? Justificação, regeneração, glorificação. Então tem muita coisa, muito assunto sobre soteriologia. Mas vamos para a segunda parte da nossa lição, o segundo tópico, que fala sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade. O primeiro subtópico, os reencarnacionistas. O segundo subtópico, os galacionistas. E o terceiro subtópico, os gnósticos. A princípio, soteriologias inadequadas. O que é soteriologia? Eu já disse aqui no começo. Soteriologia é a matéria da teologia que estuda a doutrina bíblica da salvação. Por que soteriologia? Porque salvação, como eu disse no começo, a palavra salvação do grego é sotéria, então vem de salvação no grego. A primeira soteriologia inadequada da antiguidade que nós vamos ver é os reencarnacionistas. Então nós já aprendemos os aspectos da soteriologia, então vamos ver agora as formas erradas de se entender essa doutrina na antiguidade. E na última parte nós vamos ver essas formas erradas hoje, mas eu trouxe também um pouco para hoje, porque ainda temos reencarnacionistas e etc. Os reencarnacionistas, na verdade, estão presentes em várias religiões e seitas, como hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, kardecismo e etc. Um monte de ismo. Para esse grupo, o sacrifício de Jesus não tem nenhum valor, pois a ideia deles sobre salvação é uma série de reencarnações. E aqui já fica também um esclarecimento para você, que reencarnação não é o mesmo que encarnação. Tá? A Bíblia fala da encarnação do Verbo como outra maneira de dizer que Deus se fez homem, Jesus Cristo, pois veio em carne, conforme João 1, versículo 14, 1 Timóteo 3,16, etc. O termo reencarnação significa voltar na carne, pois seus adeptos acreditam que, na morte física, a alma não entra no estágio final, mas voltam ao ciclo de renascimentos, evoluindo ou regredindo. Outros creem que a alma pode se transmigrar para seres inferiores como animais e até mesmo insetos, como, por exemplo, os Hare Krishnas, na atualidade. Por isso que eu disse que eu trouxe uma soteriologia errada antiga, mas eu trouxe também seus aspectos na atualidade. Portanto, como o termo é soteriologia, nós vamos nos referir aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. E o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, que é tão antiga quanto a humanidade. Eu citei vários ismos aqui, mas ela é originária do hinduísmo. Então, os reencarnacionistas são grupos religiosos e filosóficos que acreditam que a alma passa por múltiplas vidas em diferentes corpos físicos, buscando a evolução espiritual até alcançar um estado final de perfeição. Essa crença está presente em religiões orientais, como eu citei, hinduísmo, budismo, etc. Mas também influenciou algumas correntes do gnosticismo e do espiritismo. Sobre salvação, eu estou aproveitando para dizer, todas as seitas que eu vou colocar aqui, eu vou aproveitar para dizer o que elas são, porque eu estou falando com vocês aqui desde a primeira aula e de repente faltou isso. Quem são os testemunhos de Jeová? Quem são os mormons? Vamos ver mais para frente. Então aqui está, quem são os reencarnacionistas? Tá? E eles ensinam sobre salvação que, em primeiro lugar, a alma é imortal e passa por várias vidas. Cada existência é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Em segundo lugar, o karma
determina as condições da próxima vida. As boas ou más ações de uma pessoa, de uma vida, influenciam o destino da alma na próxima reencarnação. Em terceiro, a salvação é um processo de evolução espiritual. Não há condenação eterna, mas um caminho de aprendizado até que a alma atinja a iluminação ou a união com o divino. Em quarto lugar, Jesus seria um mestre iluminado. Alguns grupos reencarnacionistas veem Jesus não como Salvador, mas como um espírito altamente evoluído que veio ensinar amor e moralidade. Então, em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço, né, e sem a ajuda de Jesus. Trata-se, então, de uma crença, obviamente, antibíblica. Em segundo lugar, os galacionistas, que na verdade, né, não é um termo histórico, né, é um termo mais novo da teologia, né, mas não é um termo histórico, teológico muito reconhecido na teologia para um grupo específico. Esses galacionistas nada mais são do que os judaizantes. Lembra que nós tratamos na lição 2, né, somos cristãos. Então, quando a gente fala galacionistas, parece atribuir esse problema aqui aos Gálatas. E esse problema não era um problema da Galácia. Esse problema entrou na Galácia por meio dos judeus convertidos. Então, acho que judaizantes, né, como eu disse, nós vimos na lição 2, é um termo que melhor se encaixa. Mas, né, eu vou me referir como galacionista para não embolar a lição e para respeitar aqui a revista. Então, os galacionistas são uma designação teológica moderna para um grupo de judeus cristãos que defendiam que os gentios convertidos precisavam guardar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para serem salvos. Essa posição teológica é baseada na controvérsia que Paulo enfrentou na carta aos Gálatas. E o termo vem de Gálatas mais gnósticos, que é conhecedores, ou seja, aqueles que promoviam um conhecimento ou um ensino específico sobre a salvação no contexto da Galácia. Os galacionistas ensinavam que, sobre a salvação, em primeiro lugar, a fé em Cristo era importante, mas não o suficiente para a salvação. Era necessário complementar a fé com a observância da lei mosaica. Em segundo lugar, a circuncisão era um requisito obrigatório para os gentios que desejassem fazer parte do povo de Deus. Eles viam a circuncisão como um sinal essencial da aliança, sem o qual a pessoa não poderia ser plenamente aceita por Deus. Esse assunto foi tratado em Atos 15 e na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, em terceiro, a obediência às obras da lei era essencial para a justificação. Eles não negavam a fé em Cristo, mas viam-a como um primeiro passo, sendo necessária práticas de leis dietéticas, cerimônias e do sábado para a verdadeira aceitação diante de Deus. E hoje ainda existem grupos que querem minimizar o sacrifício de Jesus e impor algumas dessas observâncias, né, como leis dietéticas, cerimônias, como o próprio adventismo do sétimo dia, a guarda do sábado e também a abstenção de alimentos. Então a verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, e Paulo trata isso na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Em terceiro lugar, os gnósticos. Então o comentarista ele traz aqui que no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maquieísmo. O que é isso? Fundado por Mani, 216 a 276 depois de Cristo na Pérsia, no atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano passa a ser salvo. Para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são materiais e não podem receber esse conhecimento. Então, os gnósticos foram um grupo de religiosos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo que defendiam que a salvação vinha pelo conhecimento, né? Que, como a lição está trazendo, do termo gnosis no grego. Eles misturavam, então, elementos do cristianismo com filosofias gregas e religiões orientais, criando uma teologia mística e esotérica. Os gnósticos tinham uma visão particular sobre a salvação baseada em 3 pilares principais. Primeiro, a matéria é má e o espírito é bom. Eles acreditavam que o mundo físico foi criado por um Deus inferior, que é o demiurgo, e que a verdadeira divindade suprema era desconhecida e inacessível. O segundo pilar é a salvação vem pelo conhecimento secreto, que é a gnosis.
Esse conhecimento revelaria a verdadeira identidade espiritual do ser humano, permitindo que ele escapasse do mundo material e retornasse à divindade. O terceiro pilar que eles acreditavam é que Jesus não veio salvar pelo sacrifício na cruz, mas para trazer conhecimento. Para muitos gnósticos, Cristo não era realmente humano. Nós vimos na lição 3 a doutrina do docetismo, mas um ser espiritual que desceu para ensinar a gnosis e libertar as almas presas na matéria. Nós sabemos, é claro, que existe sim uma batalha espiritual, né? O que fica muito claro quando lemos Efésios 6 a partir do versículo 10. No entanto, essa batalha é contra os servos de Deus, e não uma batalha onde Satanás tem poder o suficiente para medir força com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Um corinho de fogo aí famoso aí no meio dos retetés, né? Batalha travada no céu entre demônio e Emanuel. Não, meu irmão, demônio não pode batalhar contra Emanuel, contra Jesus. Paulo fala aos romanos, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Apocalipse narra como ele será destruído pelo sopro da boca dele. Então isso é uma falácia, também é uma soteriologia enganosa e antibíblica. Como resumo da segunda parte, a nossa sinopse 2 mostra que as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelos reencarnacionistas, os galacionistas, né, que eu te expliquei que é os judaizantes, e gnósticas. Chegando então na terceira e última parte da nossa lição, as soteriologias inadequadas de hoje. O islamismo, o subtópico 1, as testemunhas de Jeová, que vai ganhar o nosso prêmio, as heresias do trimestre, que foi a mais citada disparada, e o mormonismo, primeiro subtópico, o islamismo. Segundo essa religião, né, se as obras e as ações superarem as mais, tal pessoa irá para o paraíso. O próprio Alcorão fala isso diversas vezes, como também diz diversas vezes que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Diversas vezes, o Alcorão, acho que cerca de 24 vezes, cita que Alá não ama os pecadores, mas ama os piedosos, né? Na concepção do islamismo, primeiro, como eu te falei, deixa eu te mostrar o que é basicamente. É claro que eu não vou falar aqui, né, o que é o islamismo, te explicar todos os pontos, mas basicamente o islamismo é uma religião monoteísta, fundada no século 7 depois de Cristo na Arábia. É baseada nos ensinamentos do profeta Maomé, né, que os muçulmanos consideram o último e maior dos profetas. O islamismo segue o Alcorão como sua escrita sagrada e possui duas principais tradições, o sunismo e o xiismo. No islamismo, a salvação está ligada à submissão total a Alá, né, que é como eles se referem a Deus. E aí fica uma pergunta, o Deus dos islamismos é o mesmo Deus? Embora eles citem, né, Maomé citou muito a Bíblia, e eles citam Deus como Criador do universo, eles não entendem Deus, conhecem Deus como a Bíblia relata. Portanto, não pode ser o mesmo Deus. É o Deus que eles têm conhecimento. E a prática da fé conforme os ensinamentos do Alcorão e da Suná, né, que são as tradições de Maomé. Diferentemente do cristianismo, onde a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. O Islã ensina que a salvação depende das boas obras e da misericórdia de Alá. Então, a salvação, primeiro, ela vem da crença, né, e da obediência a Alá. Então, o muçulmano ele deve crer na unidade absoluta de Alá e ele deve seguir os 5 pilares do Islã que são fundamentais para a salvação. E quais são esses pilares, né, as práticas essenciais para a salvação? Primeiro é a Shahada, que é a profissão de fé. Não há outro Deus além de Alá e Maomé é seu mensageiro. Essa é a profissão básica. Segundo lugar, a Salat, que são as orações diárias. São 5 orações diárias voltadas para o Meca, que é a cidade santa, cidade sagrada dos muçulmanos. Terceiro lugar, Zakat, que é a caridade, né, que é a doação obrigatória aos pobres. Em quarto lugar, a Suam, que é o jejum no Ramadã, que é o dia, né, o mês sagrado para os muçulmanos. E nesse mês, eles devem fazer a abstinência da comida, bebida e prazeres do amanhecer ao pôr do sol durante todo o mês do Ramadã. E o quinto pilar, né, da salvação para o Islã é o Hajj, que é a peregrinação a Meca, que, como eu disse, é a cidade sagrada deles. É obrigatório ao menos uma vez na vida para quem tem condições físicas e financeiras. Então, aí em terceiro vem o julgamento de Alá. O Islã ensina que todos serão julgados no dia do juízo e suas obras más e ações serão pesadas em uma balança. Se as obras superarem as más, se as boas obras superarem as más, a pessoa pode entrar no paraíso. Mas se as más forem maiores,
a pessoa pode ir para o inferno, né, que para eles é o Janã, embora Alá possa mostrar misericórdia. E em quarto, a misericórdia de Alá, que é o mesmo com o peso das obras. Os muçulmanos acreditam que a misericórdia de Alá é essencial para a salvação. Ninguém pode garantir salvação, pois depende do julgamento de Alá. Em segundo lugar, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, particularmente, eles acreditam que a salvação em Cristo mais está na organização religiosa delas. É diferente do que a Bíblia ensina. Jesus falou em João 14,6 que ele é o caminho. Então existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, que é restrito aos 144 mil, que para eles é a classe dos ungidos, e outro a classe da grande multidão, que é a que vai herdar somente a terra. Eles dizem que essa classe, né, que pertencem à grande multidão, eles não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, e Jesus não é o mediador deles, nem tem a esperança de salvação. Mas vamos lá. Basicamente, as Testemunhas de Jeová são um grupo religioso fundado no final do século XIX, nos Estados Unidos, sob a liderança de Charles Taze Russell. Por isso que eles também são chamados de os Russelitas. Elas fazem parte da Sociedade Torre de Vigia e se diferenciam do cristianismo tradicional por várias doutrinas específicas. Agora, as Testemunhas de Jeová acreditam que a salvação não é apenas pela fé, mas também pelas boas obras e obediências às leis de Jeová, e sua visão da salvação inclui o seguinte ponto. Primeiro, Jesus é o sacrifício redentor, né? E aceita é perigoso por causa disso. Aí você vê isso e diz, então ele crê igual eu. Vamos lá. Jesus Cristo é visto como o meio pelo qual a salvação é possível, mas ele não é Deus, é uma criação de Jeová, identificado com o arcanjo Miguel, igual o Adventismo do sétimo dia, tá? Seu sacrifício possibilitou a ressurreição dos mortos, a oportunidade de pessoas de se tornarem justas diante de Jeová. Beleza, e agora vamos entrar no que eu falei aqui, ó. Dois grupos de salvos. As Testemunhas de Jeová ensinam que há dois grupos de pessoas salvas. Os 144 mil, que é a classe celestial, são um grupo seleto de fiéis que entrarão com Cristo no céu. Eles são nascidos de novo e governarão a terra durante o milênio. O segundo grupo é a grande multidão, que é a classe terrestre. A maioria dos fiéis viverá eternamente em um paraíso na terra. Então precisamos obedecer a Jeová e seguir as diretrizes do governo para ser salvo. E vão precisar obedecer a Jeová e as diretrizes da organização para serem salvos. Então a salvação também está na organização, que é o que toda seita faz também, né? Em terceiro, o reino milenar e o julgamento final. Então, após o Armagedon, Cristo governará por 1000 anos. Durante esse período, as pessoas terão a chance de aprender e obedecer a Jeová. E no final do milênio, haverá um teste final. Os que permanecerem fiéis viverão para sempre na terra. Os que se rebeliarem serão destruídos. E essa questão de destruído entra nessa quarta posição que tem a ver com soteriologia. A rejeição do inferno. As Testemunhas de Jeová, assim como os adventistas do sétimo dia, não acreditam em inferno de tormento eterno. Elas ensinam que os ímpios simplesmente deixarão de existir, ou seja, eles são adeptos do aniquilacionismo. Então essa crença dos 144 mil baseia-se numa hermenêutica infundada do Apocalipse capítulo 7, do 4 ao 8. O próprio comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, em seu livro Respostas Bíblicas às Testemunhas de Jeová, ele afirma o seguinte: os versículos 5 ao 8 do capítulo 7 de Apocalipse afirmam que são 12 mil de cada uma das 12 tribos do povo de Israel. Então não pode ser a igreja, tampouco um grupo selecionado dentro dela para o céu. Entendemos que essas passagens dizem a respeito dos judeus, que se converterão ao Senhor Jesus no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, que não se contaminarão com as falsas doutrinas, Apocalipse 14, do 1 ao 5, e que substituirão a igreja na pregação do evangelho. Primeiro do judeu e também do grego, conforme Romanos 1,16. Nesse mesmo tempo, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7. Porém, reconhecemos haver outras interpretações aceitáveis, mas nenhuma delas é tão bizarra quanto a interpretação das Testemunhas de Jeová. A exegese das Testemunhas de Jeová não dá para aceitar. E, em último lugar, o mormonismo. Os mormons, eles creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenâncias. Tá? Por isso que eu disse, toda seita, eles têm
essa questão. A salvação é por Jesus, mas também tem que obedecer à organização. Eles consideram ordenanças segundo o artigo 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos, e um deles, dos principais, é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Então, os Mormons pertencem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada em 1830 por Joseph Smith, nos Estados Unidos. Eles acreditam que são a restauração do verdadeiro cristianismo, que teria se perdido após a morte dos apóstolos. Além da Bíblia, seguem outras escrituras sagradas como o Livro de Mórmon, a Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Os Mormons ensinam que a salvação tem dois aspectos principais. A salvação geral, que é a ressurreição para todos, ou seja, todos os seres humanos, independente da sua fé, serão ressuscitados graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Isso significa que todos viverão eternamente, mas em diferentes níveis de glória. Isso se chama universalismo, tá? E a salvação plena ou exaltação eterna. Para viver na presença de Deus e alcançar o estado mais elevado de salvação, chamado de exaltação, a pessoa deve ter a fé em Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados, ser batizado por imersão por alguém com autoridade da igreja deles e receber o dom do Espírito Santo, seguir com os ensinamentos da igreja e cumprir os mandamentos da igreja, fazer convênios sagrados no templo mórmon, como o casamento eterno. Vou repetir, toda seita tem acréscimos à salvação. Toda. Os três reinos de glória. Os mormons acreditam que após os julgamentos, as pessoas serão designadas a um dos três reinos. Primeiro é o reino celestial, para os fiéis que seguirem todos os mandamentos. Lá podem se tornar deuses e viver como Deus Pai e Jesus. Segundo lugar, o reino terrestre, para pessoas boas que não aceitaram o evangelho plenamente. Elas viverão em glória, mas sem a presença plena de Deus. E o terceiro reino, que é o reino celestial, para os pecadores que rejeitaram Jesus. Terão uma existência limitada, longe da presença de Deus. Os Mormons rejeitam a ideia tradicional de inferno, assim como os adventistas e os testemunhos de Jeová. Apenas, o inferno eterno, apenas os mais perversos, chamados de filhos da perdição, serão condenados ao lago de fogo junto com Satanás. Amém? Mas eu quero aqui, para a gente terminar, dizer como eu falei na outra lição. Eu senti falta, nesse trimestre, de falarmos do adventismo do sétimo dia. Então, na lição passada, eu mostrei para você o conceito do adventismo sobre a queda do querubim ungido, a queda no Éden, como que eles veem, essa queda. Mostrei para vocês aqui nos primeiros escritos de Ellen White. E eu quero mostrar para vocês a ideia do adventismo de salvação, porque se encaixa perfeitamente aqui. Os adventistas do sétimo dia se identificam como grupo cristão, protestante, que surgiu no século XIX nos Estados Unidos. Mas corrigindo aí, tá? Está escrito cristão protestante, mas quem não reconhece a divindade de Jesus não pode ser chamado de cristão. Tá? Então, se Jesus para eles é Miguel e não é Deus, não pode ser nossos irmãos em Cristo. Então, dentro do movimento millerita, que foi do grande desapontamento, onde o pastor Batista ele disse que preveu a vida de Jesus, Jesus não voltou, e isso criou um grande desapontamento. Desse povo se criou uma igreja que é adventista do sétimo dia. Então eles enfatizam a guarda do sábado como dia de repouso e a crença na segunda vinda de Cristo. Por isso, adventismo. Nós também somos adventistas, porque nós cremos no advento de Jesus. O perigo é o sétimo dia e não o adventista. Se fosse só adventista, que eu acho que tem a igreja adventista somente, que não é do sétimo dia porque não guarda o sábado. Mas não posso falar dela porque não conheço bem sua doutrina. Então, para eles, a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo. Só que eles dizem que rejeitam a ideia que as obras salvam, mas ensinam que um verdadeiro crente demonstra a sua fé pela obediência às obras. Então, o que eles mostram? A obediência à lei de Deus é um sinal de fidelidade. Então, para eles, guardar os mandamentos, especialmente o sábado, é uma evidência de que a pessoa realmente aceitou a salvação. E para eles, o sábado é o selo de Deus. Inclusive, eles se acham a igreja verdadeira, porque lá no céu, eles serão o único que ainda guardam a lei. Então, o selo da salvação é o sábado, e não a obra no Calvário. Outra coisa que eu acho mais grave do adventismo é o juízo investigativo. Eles acreditam que Deus está examinando os crentes, ou melhor dizendo, Jesus, antes da sua volta, para determinar quem será salvo. Esse ensino é exclusivo dos adventistas. Ninguém mais cria assim. Para consertar o que Miller fez, criaram-se essa doutrina dizendo que lá em 1844 Jesus voltou sim, mas não à Terra. Ou seja, a profecia era verdadeira, mas a maneira como ocorreu não foi bem entendida.
Eles pegam o texto de Hebreus, onde ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, e diz que, na verdade, Jesus voltou em 1844 e entrou no santuário do céu para purificar o santuário do céu. E desde 1844, Jesus está lá vendo quem vai ser salvo e quem não vai ser. Ou isso é juízo investigativo que anula, tira, né, toda a obra do Calvário. Então a salvação para os adventistas tem a questão do selo do sábado e o juízo investigativo. Então eles não creem apenas na obra do Calvário. Então, no geral, os adventistas do sétimo dia acreditam que a salvação é pela fé em Jesus, mas que a obediência à lei de Deus é uma demonstração dessa verdadeira fé. É difícil quando você impõe que uma pessoa só será salva se fizer isso ou se fizer aquilo. Então, como resumo do terceiro lugar, do terceiro tópico, o islamismo, as testemunhas de Jeová e os mormonismo, e eu acrescentei, tá, e o adventismo do sétimo dia, apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. A nossa conclusão diz que entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2,4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, Tito 2,11, a graça está à disposição de todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles do mundo que creem tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação está à disposição de todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, é que todos sejam salvos. E isso só é possível pela graça de Deus. Só podemos nos aproximar dele mediante a graça dele. Amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Eu quero orar com você para nós terminarmos mais essa lição, agradecer a Deus pela sua presença, pela sua companhia, e que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua aula, Deus abençoe seu ministério. Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero entregar a cada um que assistiu a essa aula. Abençoe cada professor que tem se dedicado. Ajude-o, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Nos ajude a sempre nos dedicarmos mais para falarmos da Tua Palavra, para ensinarmos a Tua Palavra, Pai. E ilumina, Pai, aqueles que estão com o coração sincero buscando a verdade nessas seitas. Que a Tua salvação, Pai, possa, através da pregação da Tua igreja, da ação do Espírito Santo, alcançar aquele que está em uma busca sincera pela verdade. Nos use, nos ajuda. Que esse trimestre sirva para iluminar essas pessoas e mostrar o verdadeiro caminho, verdade e a vida que só vem através do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo que Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. A lição de número 12 terá como título: A Igreja tem uma natureza organizacional. Eu te aguardo então, querendo Jesus, se ele não voltar até lá, até a próxima lição. Espero ter contribuído para mais essa lição. Deixe nos comentários se você assistiu até o final, se de alguma maneira contribuímos para a sua lição. Deixe as suas dicas, comente, tá bom? E também não perca o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição. Deus abençoe sua vida. Um abraço.